Graça e paz, irmãos. Bom dia. Bem-vindos a esta devocional desta segunda-feira, 11 de maio de 2020. Nós estamos meditando no texto da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, desta vez estamos no versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Há uma anedota que se conta dos bispos católicos franceses, por volta do ano de 1968, 67, 68, numa conferência em Paris, dentre os quais havia um representante brasileiro. E o Concílio Vaticano II estava ainda para ser compreendido nas suas decisões, e os bispos estavam ali reunidos, perseguindo então a melhor maneira de abordar os textos conciliares. De repente, na saída destas reuniões, um grupo de repórteres abordou um grupo de bispos, dentre os quais se encontrava então essa proeminente figura do episcopado brasileiro. E perguntado a ele assim: é verdade que os católicos, a partir de hoje, não creem mais no diabo? E a resposta do bispo foi, no mínimo, desconcertante. Sim, é verdade. Os católicos não creem mais no diabo. E aí o repórter perguntou: mas por quê? Ele respondeu: porque o diabo mente sempre. É sempre mentiroso. Por isso que nós não cremos nele. Mutatis mutandis, nós deveríamos entender que a vida cristã não é uma vida vivida apenas e tão somente nos limites da eticidade e da moralidade. Não é uma vida que deve ser vivida apenas e tão somente como se fossem postulados filosóficos ou como se fossem belos ensinamentos para encaminhar a nossa vida de maneira a aperfeiçoar a nossa condição e o nosso gênero. Muito pelo contrário, a vida cristã é sobretudo uma vida espiritual, uma vida sobrenatural. E esta vida espiritual, sobrenatural, significa que nós estamos nesta batalha contra seres poderosos, contra dominadores, contra potestades, contra graus e níveis de forças demoníacas e angélicas caídas terríveis. Portanto, nós precisamos entender que as nossas armas, ou elas são também espirituais, ou são também elas sobrenaturais, ou nós teremos uma disparidade de armas, ou seja, nós entraremos numa batalha com armas tão incompatíveis quanto inúteis. Portanto, o fato de sermos boas pessoas, o fato de termos nascido em berço evangélico, o fato de que nós temos boa educação, somos pessoas refinadas, honestas, pagamos os nossos impostos, temos uma moralidade acima dos outros, o fato de sermos pessoas boas e reconhecidas como tais, não dizem absolutamente nada quando se trata da nossa batalha, da nossa guerra espiritual. Estas coisas podem até concorrer e ajudar aqui e ali para que não venhamos a cometer pecados mais grosseiros, mais tenebrosos, ou cometemos escândalos que venham de tal maneira a comprometer e muito a nossa existência no que diz respeito às outras pessoas. Contudo, a nossa relação com Deus, ela é todos os dias atacada, todos os dias acossada, cercada por estes seres espirituais caídos, esses demônios, né, que sob a chefia de Satanás, o maioral dos diabos, são aqueles que sugerem, tentam, colocam à nossa frente armadilhas, exploram as nossas fraquezas, colocam diante de nós situações contra as quais nós devemos lutar todos os dias. Portanto, a nossa guerra, a nossa batalha é contra os seres demoníacos. E contra os seres demoníacos, a única saída está, primeiro, em esconder-nos ou revestir-nos de Cristo Jesus. Toda a armadura de Deus, na sua totalidade, tem a ver com o fato de que devemos despir o homem velho e revestir o homem novo, que é criado segundo Deus,
na justiça e na santidade, e esse homem novo, por excelência, é Cristo Jesus, que suplanta o homem velho, o velho Adão. Devemos revestir-nos de Cristo. Revestir de Cristo significa primeiro ter a mente de Cristo. Precisamos conhecer o Evangelho, porque conhecendo o Evangelho, conhecemos a totalidade do conselho de Deus e conhecemos a sua vontade e temos em nós as disposições da sua vontade em nossa mente. A nossa vontade se une espiritualmente à de Deus, de modo que nós não só agora desejemos, mas amemos fazer o que Deus ama e o que Deus determina. Significa que agora nós abraçamos a vontade preceptiva de Deus na forma de mandamentos e o temos por caminhos seguros que nos conduzem ao fazimento perfeito da vontade daquele que nos chamou exatamente do domínio destas potestades, destas forças espirituais malignas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. E nós precisamos abastecer a nossa mente de tal maneira do conteúdo da palavra, do Evangelho, das Sagradas Escrituras, encharcar a nossa mente deste conhecimento para que nós passemos a pensar, a raciocinar, a julgar e a entender todas as coisas na perspectiva da vontade de Deus perfeita, boa, agradável, santa e justa. Mas nós precisamos também ter sentimentos como de Cristo. E os sentimentos têm a ver com o nosso coração, no sentido de que nós precisamos sentir a Cristo em nós para sentir como Cristo sente o mundo, para termos em nós afetos santificados, primeiro e necessariamente para com Deus, a quem agora passamos a chamar de papaizinho. Não só temos o temor servil, mas temos também o temor filial. Agora nós amamos a Deus, nós o desejamos, nós anelamos o seu ser, nós amamos o seu caráter inamovível e santo, nós amamos a sua vontade, nós somos apaixonados por Cristo, desejamos segui-lo por onde ele for, onde quer que ele esteja, passamos a amar tudo que é precioso para Cristo, tudo que é virtuoso para Cristo, tudo que é santo para Cristo é santo, virtuoso e é precioso também a nós. O nosso coração agora, em sístole e diástole, batem no mesmo ritmo do coração manso e humilde de Cristo. E é assim que nós vencemos as potestades do ar. É assim que nós vencemos as influências demoníacas e satânicas que colocam diante dos nossos olhos tudo que avilta a dignidade humana, tudo que é baixo, tudo que é vil, tudo que é torpe, tudo que é considerado imoral, tudo que não é santo, que é pecaminoso, tudo que é destrutivo. Estas coisas, o mal, ele faz com que nos oprima e esteja diante dos nossos olhos, que apele para a nossa carne, que entenebreça o nosso entendimento. Por isso precisamos da palavra de Deus instalada em nossas mentes e precisamos do sentimento, do sentir de Jesus em nossos corações, senão nós não seremos capazes de refrear os dados inflamados do inimigo que todos os dias são enviados, desferidos contra nós. Mas também, irmãos, além de uma mente segundo Cristo e dos sentimentos de Cristo, nós precisamos do Espírito de Cristo. E esse Espírito já foi derramado em nossos corações. Nós precisamos deixar-nos conduzir por Ele, não sufocar a sua voz e o seu murmúrio dentro de nós. Precisamos deixar que Ele gema dentro de nós com seus gemidos inexprimíveis, para que tudo que nós temos de inclinação carnal ainda seja subjugado por seu fruto, um deles, o domínio próprio. Por isso que esse Espírito dentro de nós, ele é acendido, vivificado, reacendido, é colocado, digamos assim, em potência, quando nós temos uma vida de oração, dedicamos vida de devoção, piedosa, buscando a Deus, em oração, todos os dias. É assim que esse Espírito, como uma brasa, recebe um influxo de ar para que venha a pegar fogo, a ter grandes labaredas. Então a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, não é contra A ou B, a pessoa tal, cicrano, fulano. Esses podem até ser, em dado momento, agentes cooptados pelo mal para fazer-nos real e verdadeiramente o mal. Mas a estes devemos ter compaixão, por estes devemos orar para que sejam também eles livrados dos estratagemas e das cadeias e algemas de Satanás. Por esses
nós também devemos resistir-lhes, nunca pagando mal com mal, mas oferecendo sempre a outra face, andando uma milha a mais. Mas contra Satanás e os seus anjos caídos, contra aqueles que militam nas regiões celestes, que nesse mundo tenebroso exercem a sua influência, não o seu domínio pleno, mas a sua influência real, contra estes devemos refreá-los, devemos açoitá-los. E como disse um dos puritanos, a oração é um modo de castigar e açoitar Satanás. A piedade é um modo de castigá-lo e de prendê-lo, bem como uma vida encharcada das Escrituras é o modo mais eficiente de tornar impenetráveis em nós os seus dardos inflamantes. A nossa luta, a nossa guerra é contra as potestades, os espíritos malignos. A nossa vida é uma vida que se passa em termos sobrenaturais, espirituais. E verdadeiramente, quanto mais espirituais nós somos, mais concretamente as nossas relações humanas e terrestres serão marcadas e conduzidas por aquela graça, por aquela vida maravilhosa e santa do Espírito Santo a conduzir-nos a fazer tudo que é bom, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é perfeito, tudo que comunique graça, paz, bênção e amor em todas as nossas relações. E que Deus muito te abençoe.